E aí a principal informação do dia é que agora sim o Brian Medina passa a ser um alvo importante na zaga do Cruzeiro. O que a gente pode trazer de informação? Ele é um atleta de 23 anos, canhoto, tem contrato com a equipe do América de Cali até metade do ano que vem, ou seja, a liberação do jogador pelo América, claro que custaria grana, mas longe de ser aí uma pedida do Internacional, por exemplo, longe de ser aquela proposta que o pessoal lá do Uruguai falou que tinha pelo Juan Rodrigues de 6 milhões, nem perto disso. Mas o que falta? O Cruzeiro já deu uma investigada em toda a questão. O Brian Medina, ele foi titular em muitos jogos do ano. Nos últimos jogos ele acabou perdendo a posição. É um atleta que outros clubes querem também. Na questão técnica, o Cruzeiro já fez uma avaliação de que é um jogador que pode ter um crescimento, que não vai ter um custo, repito, como estava aí pedindo o Inter pelo Vitor Gabriel, tem uma ótima estatura, né? 1,95 m, e o que o Cruzeiro fez mais? A questão extracampo. Então, isso tudo foi conversado, foi avaliado, e aí o que falta? Um último ok do técnico Leonardo Jardim. Se o Leonardo Jardim der esse ok, o atleta, inclusive, a informação que a gente tem, buscando lá na Colômbia, ele se animou muito com a possibilidade de vir ao futebol brasileiro, de ter uma transferência para o exterior neste momento. Lógico que para ele seria uma valorização importante. E aí falta esse último ok. Se o Leonardo Jardim disser para a diretoria do Cruzeiro está aprovado, o Cruzeiro vai avançar e com chance de fechar negócio. Porque, pelas informações que a gente buscou ontem e hoje também, por não ser esse custo tão alto assim, o Cruzeiro toparia o investimento neste momento. E lembrando, né, o Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, o Vidalba hoje jogando muito bem, tem o Jonathan, e o Cruzeiro não perdeu o João Marcelo, né? E que foi comprado no meio do ano passado, né? Infelizmente teve uma grave lesão. Então, o Cruzeiro precisa, e tem Bruno Alves aí no sub-20, tem outros zagueiros, né? Tem o Janderson, tem zagueiro emprestado. Então, o Cruzeiro pensa o seguinte: pode contratar um atleta que pode ter uma evolução jovem e ser uma peça importante, mas não tem hoje a necessidade do Cruzeiro, até por apostar em crescimentos do próprio João Marcelo e do Jonathan Jesus, que você não precisa de contratar um outro Fabrício Bruno, né? Então, é esse o raio-x do departamento de futebol do Cruzeiro. Tendo esse aval do Jardim, o Cruzeiro avança para a proposta e com expectativa de fechar negócio. É hoje o principal foco para a defesa. Agora, se o Jardim não der o aval, aí tem que ver qual seria um outro plano aí do Cruzeiro para reforçar a defesa. Valu? Boa. Pedro e Caio comentam agora para quase 3.000 pessoas, até para dar uma panorâmica para quem nos acompanha aqui, Pedro e Caio. É muito distante em termos de característica do zagueiro do Internacional, porque a coisa de fato está andando agora com o Brian Medina, né? Como trouxe o Samuel, realmente dependendo de um ok do Leonardo Jardim para o Cruzeiro, aí sim, efetivamente, ir para cima dessa contratação do colombiano. Ô Valu, eu confesso que eu comecei, depois da notícia de hoje do Central da Toca, a ver algumas coisas, né, sobre o Brian Medina. Tô com alguns jogos dele aqui para assistir. O primeiro que eu comecei ali a ver foi contra o Júnior Barranquilla. Eu tentei ir atrás de jogos com um nível de enfrentamento maior, até para a gente poder observar ele nesse contexto. E aí, assim, do pouco que eu consegui ver ele, né, entre outros compromissos pessoais que eu acabei tendo no dia de hoje, me chamou a atenção a questão da mobilidade, porque eu vi um primeiro vídeo dele quando ele estava ainda emprestado ao Fortaleza, né, lá da Colômbia, e eu achei ele um pouco pesado, mas aí nos jogos de agora ele já parece ter melhorado nessa questão para poder se movimentar, para poder fazer um desmarque. Não é um cara
muito bom construindo, como por exemplo é o Vitor Gabriel, mas é um jogador que tem boa noção, tá sempre de cabeça em pé, parece uma situação simples, né? O zagueiro tá ali sempre que conduzindo, olhando para frente, mas a gente vê muito zagueiro que parece que está procurando ouro, porque está sempre olhando para baixo. Não é o caso dele, mas eu gostaria eu tô tentando ver mais, assim, acho que nesse primeiro momento, depois que saiu a notícia do Central da Toca, tô tentando ver para fazer algumas anotações, até para falar com um pouco assim mais de propriedade. Mas um ponto que me destacou, pelo menos no primeiro tempo contra o Júnior Barranquilla, que foi o que eu assisti, é que ele é um atleta que vai o tempo inteiro pro duelo físico, né, Valu? Ele tenta sempre se impor e na maioria das vezes ele ganha, muito por conta da estatura, também do peso. Então é um jogador aí que tem esse perfil. Acho que vai ser interessante para o Cruzeiro se conseguir avançar nessa negociação. E aí o Samuel traz um ponto que eu acho que é o principal nesse tipo de contratação, que o Cruzeiro enxerga nele, né, a princípio faltando só o aval do Leonardo Jardim, um potencial de desenvolvimento. É um jogador que o Cruzeiro sabe que pode entregar, mas que pode evoluir também no que vai entregar. Então, acho que é um movimento característico, eu cheguei até a falar sobre isso ontem, né, de departamento de scout. É aquele cara que você busca, ele não é o jogador tão badalado assim, e aí ele chega aqui, é desenvolvido, e se tudo der certo, você tem um retorno técnico e futuramente um retorno financeiro. Mas tô aí com alguns jogos para poder observar, até fica à disposição aí dos amigos aqui da Samuca TV, se for o caso, eu passo também os jogos para vocês, para que todo mundo aí possa estar assistindo. Eu acho que é bem interessante esse exercício. Valu, como eu falei ontem, eu tinha visto um jogo do Brian Medina, um jogo mesmo, que foi contra o Corinthians, né? Mas não serve tanto de parâmetro, porque afinal de contas, contra o Corinthians, o América de Cali estava com um time completo e o Corinthians com um time bem mexido, né? Inclusive o comandante no ataque era o Hector Hernandes, não era o Yuri Alberto, e a diferença de nível é assustadora. Mas foi um jogo correto. Agora, hoje, principalmente, a partir da confirmação que o Samuca conseguiu, que o Cruzeiro avalia o nome, eu tô nessa mesma pegada do Pedro, buscando mais informações, ver mais jogos, para falar com mais propriedade sobre o jogador. E até esticando esse ponto que o Pedro colocou, de ser um cara que vai muito firme para os duelos, né? Aí se parece um pouco com o Vitor Gabriel. Teve até uma análise na semana passada que a gente chegou a levantar por aqui de Vitor Gabriel com o Valentim Gomes, né? E o Vitor Gabriel, ele se diferencia muito do Valentim por conta da capacidade de imposição física, porque é um cara que vai muito mais para os duelos. O Brian Medina me parece que vai até um pouco mais, e às vezes passa do ponto. E me parece, por algumas coisas que eu pesquisei, que esse foi um dos motivos dele ter perdido a posição. Ele, por exemplo, na apertura, é o segundo zagueiro com mais cartões amarelos. Acumulou 8 cartões amarelos. É um cara que estava exagerando um pouco em algumas chegadas, fazendo algumas faltas perigosas, e até por isso acabou que ele foi sacado da equipe. Nada que não possa ser consertado, né? Porque é um cara que mostrou o seu valor por lá, dentro do campeonato colombiano, que não é como o brasileiro, mas tem um nível interessante, e dentro também de competições internacionais. Acho que dentro do que o Cruzeiro hoje almeja para a zaga é interessante. E casa muito com o que o Jardim já falou, né? Se fosse há 3 meses, talvez o Cruzeiro não poderia se dar ao luxo de buscar um zagueiro que ainda tem que evoluir. Por quê? Porque na época o Lucas Vidalba era uma incógnita. Quem recupera o Lucas Vidalba é o Leonardo Jardim. Hoje o Cruzeiro tem uma das melhores duplas de zaga titulares do futebol brasileiro. Acho que isso é um fato. Fabrício Bruno e Vidalba formam uma grande dupla de zaga que dificilmente vai cair de rendimento, e é uma dupla de zaga para jogar por muito tempo, né? O Fabrício Bruno não tem nem 30 anos, o Vidalba tá com 30, então são jogadores que, dentro da normalidade, vão jogar por muito tempo. O Jonathan Jesus deu um sinal muito legal de recuperação contra o Palmeiras, porque vinha oscilando, né? Começou bem a temporada, caiu de rendimento e agora parece crescer novamente. O Samuca citou aí outras opções. Então, é um Cruzeiro que hoje não precisa buscar um cara que já esteja pronto para a defesa. Acho que o cenário, se tratando de um ponto, é diferente. E aí, naturalmente, o Cruzeiro vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro. Mas se tratando do Brian Medina, casa sim com o que o Cruzeiro está buscando hoje, com um jogador para composição, para ser uma boa opção ao Lucas Vidalba, e aí, quem sabe, podendo evoluir ao ponto até de brigar pela posição de titular.